Este é o livro O Disfarce Perfeito, um thriller psicológico de Jesse Hunt, livro 10, escrito por Blake Pierce, lido por Sheila. Capítulo 1. Chastity. Ronin se acomodou no sofá. Tinha a pipoca, o vinho branco e o controle remoto. Apertou o play e puxou o cobertor até o peito quando começou a abertura do seu programa favorito. As luzes da sala estavam apagadas e lá fora estava escuro como breu, perfeito para assistir a uma série leve e esquecer o namorado, Brad, que nem se dera ao trabalho de ligar para avisar que não viria. Aos 34 anos, Chastity achava que finalmente tinha acertado na loteria, depois de anos lidando com uma coleção de fracassados, caloteiros, psicopatas e, em alguns casos, infelizes vítimas de homicídio. Mas agora parecia que Brad tinha se revelado apenas mais um fracassado, deixando-a na mão sem nem ao menos ligar. Não importava. Chastity já tinha passado por coisas muito piores na vida do que mais um namorado fuleiro. Ela estava mergulhando no programa quando o telefone tocou. Era Brad. Parte dela queria mandar direto para a caixa postal, mas decidiu dar uma última chance ao cara. "Espero que seja importante", disse ela rispidamente ao atender. Por alguns segundos não houve resposta, apenas o que parecia ser um chiado suave. "Brad? É você?" "Saiam!" disse uma voz rouca. "O quê?" Swingo ela exigiu, irritada. "Saiam de casa!" Era Brad, embora sua voz soasse fraca, hesitante. "Ele está aí dentro." De repente, ouviu-se um baque surdo no telefone, que ela também ouviu no corredor. Levantou-se e foi naquela direção. "Brad", disse ela baixinho, "para de brincar comigo. Você sabe pelo que eu já passei, isso não tem graça." "Rápido!" Brad gemeu suavemente. "Ele está perto." Chastity estava em frente ao armário do corredor. Conseguia ouvir a mesma voz do telefone vindo de trás daquela porta. Sem pensar muito, abriu a porta, mas só encontrou casacos. Estava prestes a fechá-la quando notou um movimento perto do chão. 2 pés compridos estavam embaixo dos casacos, balançando. Os sapatos batendo contra a porta frágil do armário deviam ter sido o som do baque que ela tinha ouvido. Ela afastou os cabides com os casacos. No chão, à sua frente, sentado contra a parede do fundo do armário, com uma faca saindo do estômago e sangue borbulhando nos lábios, estava Brad. "Corre!" gemeu uma última vez antes de seus olhos ficarem vazios e sua cabeça cair para a frente sobre o peito. Está acontecendo de novo. Chastity lutou contra a vontade de gritar. Se a pessoa que fez isso estava em casa, ela precisava sair rápido e sem fazer barulho. Ela já tinha passado por situações como essa e sabia que entrar em pânico era a pior coisa que podia fazer. Em vez disso, pegou a primeira arma que viu, um guarda-chuva do armário, e seguiu pelo corredor em direção à porta da frente. Depois parou no meio do caminho. É isso que ele está esperando. Rapidamente virou-se e foi para a sala de estar, ignorando a televisão enquanto se dirigia à porta de vidro que dava para o quintal. Estava a poucos passos de abrir a porta quando sentiu que não estava sozinha na sala. Virou-se. Parado no corredor, olhando para ela com olhos frios e escuros através dos buracos de uma máscara de esqui preta, estava o Marauder. Ela pensou que estava finalmente livre dos horrores que ele lhe tinha infligido. Mas estava enganada. Ele estava de volta. Chastity virou-se e se atirou na fechadura da porta de correr, girando-a e abrindo a porta. Estava quase saindo quando ele a agarrou, virando-a de frente para ele, com as mãos apertando sua garganta, sufocando-a, drenando sua vida. "Caramba, Terry!" gritou ela exasperada. "Quantas vezes tenho que te dizer para pegar mais leve? Eu me machuco fácil. Não dá para fingir que está me sufocando? Chama-se atuação, seu idiota." "Corta!" gritou uma voz do outro lado da sala.
O diretor suspirou pesadamente. Anton Zyskovsky era um polonês na casa dos 40 anos que dirigia seu primeiro filme em inglês, depois de um sucesso moderado com vários thrillers poloneses. Era baixo, com cabelo curto e um jeito despretensioso. Quando ele se aproximou dela, Corinne Weatherly sorriu maliciosamente. Afinal de contas, parte da razão pela qual Anton tinha sido escolhido para dirigir o filme era o fato de, como novato no sistema de estúdios de Hollywood, estar em desvantagem no que dizia respeito a essas disputas. Como estrela de Marauder, Rebirth e a mulher que originalmente deu vida a Chastity Ronin, Corinne podia tornar sua vida um inferno se quisesse. E ela tinha escolhido fazer exatamente isso. Anton, sibilou ela quando ele se aproximou. Que droga é essa? Tenho mesmo que aturar esse idiota? É a terceira vez que esse cara estraga a cena me maltratando. Quer dizer, não podemos arranjar qualquer brutamontes musculoso para fazer esse papel? Nem dê para ver o rosto dele mesmo. Corinne, disse Anton timidamente, com seu inglês meio quebrado. Você sabe que o Terry é importante nas cenas sem máscara antes da Chastity descobrir que ele é o assassino. Precisamos de um ator forte. Ela não vai acreditar se o assassino mascarado for outro ator. O público vai perceber. Mas vou lembrá-lo de pegar leve no pescoço. Corinne não se comoveu. Quantas vezes esse imbecil precisa ser lembrado? Swingo exigiu ela. Juro que estou cercada de idiotas. Pensei que você fosse o Ari Aster polonês. Pelo canto do olho, ela viu membros da equipe balançando a cabeça. Atrás dela, alguém resmungou algo incompreensível. Desse jeito, vamos ter outro chilique estilo Olivet. Ela se virou, pronta para dar um esporro no fofoqueiro. Mas antes que pudesse identificar o culpado, Anton deu um passo à frente. Corinne, por favor. Swingou ele. Por favor, nada, interrompeu ela. O que vai acontecer é o seguinte. Eu vou pro meu trailer para esfriar a cabeça. Você arranja alguém que não seja o Terry Slawson para me estrangular sem deixar marcas permanentes na minha traqueia. E se não conseguir fazer isso hoje à noite, vamos ter que regravar amanhã. Já tá ficando tarde. Ah, e aproveita para dizer pro seu pessoal guardar as piadinhas e os resmungos para eles até eu sair do estúdio. Posso ser uma vaca, Anton, mas sou a vaca que manda. Não se esqueça disso. Ela saiu pisando duro do estúdio, com sua assistente, Mônica, correndo atrás. Corinne olhou para ela com desdém. Talvez você devesse malhar um pouco, Mônica, disse ela. Assim não ficaria bufando tanto. Além disso, caberia melhor nessas calças. Parece que você está escondendo um pão francês debaixo dessa cintura. Mônica não disse nada, o que agradou Corinne. A garota era baixinha, mas aprendia rápido e captava as lições mais importantes. Faça o que mandam. Fique de boca fechada. Elas chegaram ao trailer Star Wagon de Corinne, logo atrás do estúdio 32, perto do estacionamento de Nova York, nos estúdios Sovereign. Corinne abriu a porta, entrou e olhou para Mônica, levantando a mão para impedir sua entrada. Diz pro Anton que ele tem 10 minutos para achar um novo Marauder para a cena. Depois disso, vou embora. Mas, senhora, Weatherly, implorou Mônica. O tempo tá passando, disse Corinne, segurando o celular antes de bater a porta na cara da coitada. Ela foi até a cadeira de maquiagem, sentou-se e se olhou no espelho. Seu cabelo, tingido de loiro, parecia ressecado. Sob a luz forte, todas as rugas que ela tinha tentado desesperadamente esconder pareciam saltar aos olhos. Seu corpo ainda estava em forma, mas era cada vez mais difícil mantê-lo assim. Há 5 anos, ela lutava contra a vontade de fazer uma plástica. Não importava o quão bom fosse o cirurgião, quando um rosto aparecia numa tela de cinema de vários andares, ela quase sempre conseguia perceber quem estava recebendo uma ajudinha extra. Mas talvez a hora tivesse finalmente chegado. Dependeria muito desse filme. Se fosse bem-sucedido, ela poderia adiar por mais alguns anos a ida ao bisturi. Se o filme fosse um fracasso, ela teria que se render e se conformar com seu futuro próximo.
Esse tipo de preocupação nunca passou pela sua cabeça quando ela era a nova queridinha de Hollywood. Depois de ter estourado há mais de uma década com a comédia romântica Pétalas e Petulância, ela conseguiu o cobiçado papel principal em Marauder, o thriller de terror psicossexual de alto nível. Sua personagem, Chastity Ronin, era tecnicamente uma vítima, mas também era durona e acabava dando a volta por cima contra seu perseguidor assassino. O filme foi um sucesso de bilheteria e crítica, e na esteira de Pétalas e Petulância, a estabeleceu como uma verdadeira estrela em ascensão. Infelizmente, a sequência foi um fracasso. Nos 11 anos seguintes, os papéis no cinema foram ficando menos glamurosos até sumirem por completo. Recentemente, ela tinha sido rebaixada a apresentadora de um programa de auditório em horário nobre com crianças sem talento que ela tinha que fingir achar adoráveis. Mas então ela encontrou essa mina de ouro com alguma ajuda e pressão bem colocada. A franquia Marauder estava sendo reiniciada e um diretor europeu de terror, Zyskovsky, tinha sido escolhido para fazer um filme que correspondesse ao espírito do original bastante sofisticado, e Corinne estava sendo trazida de volta para interpretar Chastity. Era um papel suculento, o tipo de papel que poderia colocá-la de volta no mapa se tudo desse certo. Mas pessoas como Terry Lawson estavam estragando tudo. Com incompetentes ao seu redor e um roteiro que ela começava a perceber que não tinha a força que imaginava, o filme já não parecia mais um sucesso garantido, e embora gostasse de ter o controle, começava a se perguntar se insistir com o estúdio para contratar um diretor que ela pudesse manipular tinha sido um erro. Se não desse certo, ela acabaria reduzida a fazer filmes para a TV no estilo de Sharknado. Talvez devesse ter deixado eles escolherem alguém disposto a realizar sua visão. Seu momento de introspecção foi interrompido por uma batida na porta. — Quem é? — Zrenia. — Mônica! — veio a resposta tímida. — Essa garota precisa criar uma espinha dorsal? Levantou-se e abriu a porta do trailer. — O que foi? A garota parecia estar prestes a chorar. O Anton disse que estamos encerrando por hoje. Quando falei para o Terry que ele não ia terminar a cena, ele saiu do set. Ouvi ele falar algo sobre fazer uma reclamação quando saiu. Deixa ele, rebateu Corinne. Eu é que vou fazer uma reclamação por ele ter me maltratado. Mônica assentiu docilmente, claramente sem querer discutir. O Anton disse que não podemos continuar até os produtores resolverem o problema. Eu sou uma produtora, respondeu Corinne. Acho que ele estava falando dos produtores do estúdio, o pessoal do dinheiro. De qualquer forma, ele disse que já terminamos por hoje. Amanhã vocês são chamados às 9 da manhã. Ele espera ter tudo resolvido até lá. Tudo bem. De qualquer jeito, preciso de uma boa noite de sono. Mônica assentiu. Era óbvio que ela queria dizer mais alguma coisa, mas estava com medo. Desembucha, disse Corinne irritada. É que... A senhora precisa de mais alguma coisa de mim esta noite, senhora Weatherly? Eu estava esperando ir à farmácia buscar um remédio. Eles fecham em 20 minutos. Corinne lutou contra a vontade de fazer um comentário sarcástico sobre a natureza do medicamento. Olhando para baixo, viu que a garota tremia ligeiramente, aparentemente apavorada. Por um breve momento, Corinne sentiu-se culpada. Ela queria que Mônica fosse submissa, mas fazer a menina tremer de medo a fez pensar se não tinha ido longe demais. — Vai lá, disse, tentando não parecer muito simpática. Mas amanhã quero você aqui antes de mim, com meu café gelado. Você sabe como eu gosto, não é? Tenho o pedido salvo no aplicativo, garantiu Mônica. Ótimo. Bom ver que você está aprendendo. Fechou a porta antes que Mônica pudesse responder. Suspirando pesadamente, fez uma rápida parada no banheiro e depois recolheu suas coisas na cama no fundo do trailer. Percebeu que deveria ter pedido a Mônica para trazer o carro do estacionamento. Era uma caminhada de 5 minutos até lá. Pensou em ligar de volta para ela, mas decidiu deixar para lá por causa do remédio.
Não queria que a garota tivesse um colapso por causa de qualquer doença patética que tivesse, e que os tabloides a culpassem. Apagou a luz principal e começou a apagar a do espelho de maquiagem. Foi então que viu. Escrito no espelho, em letras maiúsculas, com o que parecia ser seu próprio batom vermelho, estava uma palavra. Na verdade, um nome. Ela o reconheceu imediatamente, claro. Como não reconheceria? Tinha pensado nessa pessoa todos os dias na última década, mas não fazia ideia de como o nome tinha ido parar ali. O espelho estava limpo quando ela estava olhando suas rugas. Olhou em volta, confusa. E então, nas sombras atrás dela, viu movimento, alguém vindo em sua direção com uma corda esticada. Antes que pudesse se virar ou reagir, sentiu a corda enrolar-se em seu pescoço e apertar. No espelho de maquiagem, viu que seu agressor usava uma máscara de esqui preta, exatamente igual a que o Marauder usava na cena que ela tinha acabado de filmar. Lutou para se libertar, mas isso só fez a corda apertar ainda mais. Tentou respirar fundo, mas não conseguiu. Quando começou a afundar no chão, com o coração disparado de medo e o cérebro explodindo de pânico, teve um pensamento estranho e inesperado. Comparada a isso, a tentativa de Terry Lawson de torcer seu pescoço parecia quase carinhosa. Morreu antes de ter a chance de apreciar a ironia. Capítulo 2. Jesse Hunt apertou o botão de soneca do celular e se acomodou na cama, de olhos fechados, na esperança de voltar a dormir. Afinal, não tinha compromissos. Mas foi em vão. Sua mente já estava acelerada, apesar de seus esforços para desacelerar. Era segunda-feira de manhã. Deveria ser um dia tranquilo, ou pelo menos tão tranquilo quanto ela conseguia ter ultimamente. Não precisava ir trabalhar. Não precisava correr para levar Hannah à escola. Com uma exceção, seu dia estava livre. Mesmo assim, a sensação de ter tarefas pendentes a atormentava. Ela se sentou. O movimento provocou uma onda de desconforto pelo seu corpo. O ombro machucado doía, provavelmente por ter dormido sem querer sobre ele. E a pele, ainda sensível na parte inferior das costas, parecia estranha e tensa, como uma coceira que ela sabia que não podia coçar. Olhando para o outro lado do quarto pequeno, viu que Hannah Dorsey, a meia-irmã de quem era tutora em tempo integral, ainda dormia, roncando suavemente. Jesse se levantou e saiu na ponta dos pés pelo corredor até o banheiro. Notou que a porta do outro quarto estava fechada, o que significava que Cat ainda dormia ou, mais provavelmente, se arrumava para o dia. De qualquer forma, o banheiro estava livre. Catherine, Cat Gentry, a melhor amiga de Jesse, estava hospedando ela e Hannah até encontrarem um novo lugar. Jesse não suportava a ideia de continuar morando em seu condomínio. Muitas coisas horríveis tinham acontecido lá. Ela havia prometido a Cat que sairiam em um mês, e embora só tivessem se passado 2 semanas desde a mudança, já sentia a pressão. Em parte, isso se devia ao fato de se sentir mal por Cat não poder receber confortavelmente o namorado, um agente do xerife de Lake Arrowhead, chamado Mitch Connor. Normalmente, eles só se viam nos fins de semana. Até isso estava em suspenso por enquanto. Além disso, não era fácil encontrar um novo local com espaço suficiente para 2 pessoas, e eventualmente 3, e que atendesse aos seus requisitos de segurança. Embora seu ex-marido, Kyle Voss, não fosse mais uma ameaça, Jesse ainda tinha muitos outros inimigos, vários dos quais gostariam de ter a chance de atacá-la. Lembrou-se que havia mais uma necessidade. O lugar também teria que ser acessível para cadeirantes. O namorado de Jesse, o detetive Ryan Hernandez, da polícia de Los Angeles, ainda não estava pronto para deixar o hospital. Na verdade, ela não tinha certeza se ele algum dia estaria. Mas se um dia ele recebesse alta, precisaria de rampas, barras de segurança e todo tipo de equipamento em que ela ainda nem tinha começado a pensar. Jesse deu uma olhada no espelho antes de lavar o rosto. Não tinha o ar relaxado de alguém de folga.
As olheiras sob seus olhos verdes brilhantes haviam diminuído, mas ainda tinham um tom avermelhado que indicava um sono agitado. Seu cabelo castanho na altura dos ombros não estava preso no rabo de cavalo habitual e profissional, mas parecia tão desgastado quanto ela se sentia. Estava curvada sobre a pia, fazendo com que seu corpo atlético de 1,80 m parecesse bem menor. Até suas maçãs do rosto esculpidas pareciam de alguma forma menos pronunciadas que o normal. Tinha feito 30 anos recentemente, mas naquela manhã se sentia uma década mais velha. Terminou de se lavar e saiu do banheiro, onde encontrou Cat esperando pacientemente. A amiga estava vestida de forma casual, com jeans e uma blusa larga que escondia sua figura esguia. Embora não fosse mais uma ranger do exército ou chefe de segurança de um hospital psiquiátrico, ainda tinha o ar de alguém com quem não se devia mexer. Isso provavelmente era bom, já que seu novo trabalho como detetive particular ainda lhe dava oportunidades de se meter em confusão de vez em quando. "Está esperando aqui fora há muito tempo?" perguntou Jessie culpada. "Só alguns minutos", Kat a tranquilizou. "Não estou com pressa, só preciso passar uma escova no cabelo. Tem café pronto se quiser." "Obrigada, cairia bem." "Outra noite difícil?" perguntou Cat com simpatia, ciente das dificuldades recentes de Jessie. Ela assentiu. "Desta vez não lembro dos detalhes dos pesadelos, mas ainda tenho imagens soltas na cabeça." "Alguma que queira compartilhar?" Cat perguntou delicadamente. Jessie ponderou se deveria. Temia que falar sobre seus pesadelos lhes desse mais poder. Mas guardar tudo para si, como muitas vezes fizera no passado, também não tinha ajudado muito. Por fim, decidiu se abrir. "É sempre a mesma coisa. Vejo o Kyle estrangulando o Garland Moses até a morte naquela casa de praia. Imagino ele cravando a faca no peito do Ryan. Me vejo fazendo RCP no Ryan, até meus braços não aguentarem mais. Vejo o Kyle jogando a Hannah no sofá e ela caindo. Revivo a sensação de sufocar o Kyle, o prazer que senti ao ouvir a traqueia dele estalando. Sabe? Coisas divertidas assim." Cat ficou em silêncio por um momento. Jessie percebeu que ela estava pensando em como responder. Sua amiga certamente sabia o que era lidar com traumas. Ela tinha visto a maior parte de sua unidade ser despedaçada por um explosivo improvisado no Afeganistão. O incidente a deixou com dores de cabeça frequentes e uma longa cicatriz vertical descendo pelo rosto, a partir do olho esquerdo. Jessie ainda não sabia os detalhes do que aconteceu naquele dia. "Ainda está se consultando com o doutor." "Lemon?" perguntou Cat, referindo-se ao terapeuta de Jessie, que a acompanhava há anos em várias situações difíceis. "Eu e a Hannah", confirmou Jessie. "Na verdade, o vi na sexta-feira passada." "Ele deu algum conselho especial?" perguntou Kat. "Claro, o de sempre. Não reprimir. Falar sobre o assunto, mas não se afundar nele. Manter-se ocupada. Fazer exercícios dentro do que as lesões permitem." A referência era tanto ao ombro esquerdo deslocado que ela sofreu na luta mortal com Kyle, quanto às queimaduras nas costas que teve ao salvar uma mulher de uma casa em chamas com um serial killer lá dentro. "Quanto eles permitem?" Cat quis saber. "O que meu limite de dor aguentar? As queimaduras já não estão tão ruins." Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.